Como falamos aí, estamos recebendo então o Dr. Mauro Guedert, ele que é assessor jurídico do Sim Combustíveis, que tem aí uma pauta bastante importante, seja para os donos de postos de combustíveis, seja para nós consumidores, e aí a gente vai buscar esclarecer essa pauta que nos traz o Dr. Mauro Guedert, mas primeiramente o nosso bom dia do programa Café Debate, aqui Fabrício Marinho, Cacá Oliveira e todo o nosso público da Rádio Univale. Bom dia, Dr. Mauro. Bom dia, Fabrício Oliveira. Bom dia, Cacá. Sem dúvida, uma satisfação estar aqui no seu programa para poder esclarecer a opinião pública sobre o que está acontecendo. Gostaria de cumprimentar também os teus ouvintes aí que estão no trânsito, no trabalho, indo para a universidade, para a escola, e estou à disposição de vocês aí para os esclarecimentos necessários. Indo de carro, e aí gasta mais combustível, e aí o combustível que tem aumentado bastante. E, doutor Mauro, a decisão do governo, ela pretende cobrar aí mais ICMS dos postos de combustíveis, que é um setor que emprega também muita gente, né? Movimenta a economia, gera renda para o Estado, e essa cobrança acaba gerando impactos em toda a cadeia. É nesse assunto aí que a gente quer entrar. Mas antes eu queria trazer alguns dados aqui bastante importantes. A Itajaí possui quase 2.000 postos de combustíveis em operação. Isso são dados da Agência Nacional de Petróleo. Estima-se também que a revenda de combustíveis ela acaba empregando aí praticamente 25 mil pessoas no setor. Em 2020, os postos de Santa Catarina revenderam mais de 220 milhões de litros de gasolina mês. E em 2022, o número estimado, mesmo com o aumento do valor, é um aumento do consumo chegando a aproximadamente aí 235 milhões. E para a gente trazer mais um dado, o varejo de combustíveis catarinense, ele acaba arrecadando em favor do estado de Santa Catarina aproximadamente 400 milhões de reais em ICMS por mês, ou seja, a estimativa é que o ano de 2021 foram quase 5 bilhões de ICMS dos combustíveis. Então, em razão disso tudo, feito esse contexto, para dizer da importância que esse assunto é mais ou menos por aí, né, doutor Mauro? E vocês tiveram uma reunião, ou vão ter uma reunião, ou tiveram uma reunião recentemente com relação a esse assunto, né? Sem dúvida. Você analisando os números, eles são gigantes, né, para o mercado. Exatamente. Nós, no último dia 17, os sindicatos patronais dos postos revendedores se reuniram aqui em Florianópolis. E aí nós estamos falando do Sindipetro, Sindópolis, Sincombustíveis, que a sede é Itajaí, e o Simpeb, que a sede é Blumenau. Justamente, o setor se reuniu em Assembleia Geral para definir qual o posicionamento que vai tocar em frente agora com relação à medida do governo. É preciso salientar que os postos de combustíveis, eles estão num esforço muito grande de que essa medida do governo do Estado não venha a causar impacto no bolso do consumidor. Certo. Então, esta reunião realizada em Florianópolis contou com a presença de quase 400 postos do Estado e justamente era para a discussão de que medidas serão tomadas. Veja bem, no dia 16 da semana passada, nós estivemos reunidos com o presidente da Assembleia, o deputado Moacir Sopelsa, para justamente abrir mais uma vez um canal de negociação, um canal de diálogo com o governo do Estado. Você vê, são números gigantes, né? Entretanto, 8 meses nós estamos reivindicando uma agenda com o governador, e isso nunca aconteceu. É um segmento importantíssimo para o Estado e não há canal de diálogo para justamente equacionar essa situação de ter que recolher agora um imposto complementar, que deveria ter sido cobrado lá quando o governo estabeleceu o preço de pauta. Ele puxou o preço de pauta para baixo, fora da realidade, e aí agora ele deseja fazer a complementação cobrando dos postos de combustíveis depois que ele alterou o preço de pauta, congelou o preço de pauta, aí sim que nos dá uma diferença desse recolhimento. Porque na verdade o ICMS-ST, substituição tributária, o sujeito passivo de todo o ICMS é o consumidor.
Então, quando ele consumiu, ele obteve essa vantagem. E agora o governo quer cobrar dos postos algo que não é obrigação do posto. Ele é apenas um repassador do ICMS na aquisição do combustível pelo nosso consumidor. Então, doutor Mauro, a gente está num período aí que os combustíveis estão no olho do furacão aí de várias discussões, né, do governo federal com relação a fazer uma alíquota linear do ICMS para todos os estados, e aí aumenta a gasolina daqui, a guerra da Rússia com a Ucrânia altera o preço do barril, e aí o cidadão já não aguenta mais, né, pagar tanto aumento de imposto, especialmente em cima da gasolina, né, que ela tem aumentado muito nos últimos tempos, demais nos últimos tempos. Agora, seria importante até para o senhor, para nos fazer, para o nosso ouvinte, até de uma maneira um pouco mais, puder fazer de uma maneira bem didática, bem simples, o que representa, né, essa preocupação dos proprietários de postos de combustíveis, o que é esse aumento, essa tributação maior, do que ela se refere e o que ela impacta, né, o que é essa cobrança a mais que o governo do estado de Santa Catarina quer fazer? Vamos lá. Vou explicar inicialmente sobre o preço de pauta, o PMPF. O governo, todos os governos estaduais, eles encaminham um valor que deveria obedecer uma metodologia de preço de pauta. Essa metodologia é o seguinte: é uma pesquisa de dados realizada pelos governos a partir de valores praticados em bomba pelos postos revendedores. Isso vale para a gasolina comum, a gasolina aditivada, o etanol, o diesel S500, o diesel S10, vale também para o GLP. Então, esse preço de pauta ele se baseia em operações praticadas pelas distribuidoras, pelas revendas aos consumidores finais. Os valores do PMPF para a vigência da primeira quinzena de um mês são determinados a partir dos preços praticados na primeira quinzena do mês anterior. Então, cada estado faz a sua pesquisa, faz a sua metodologia. Normalmente é pelo SPED fiscal, enfim, faz uma média. Cada estado faz uma média. Pega o valor de bomba lá da região oeste, da região sul, e o estado, então, faz um valor que seria o valor de bomba. Por quê? Quando você vai comprar, um exemplo, um sapato, você paga o ICMS sobre o valor daquele sapato. Então, essa é a tributação do ICMS, 17% sobre o valor do ICMS. Certo. Bom, pagou ali, levou o sapato, foi embora. O combustível é diferente. Quando o posto faz a aquisição do combustível, lá vem o valor do produto e ele já coloca também o valor do ICMS projetado para frente. Quer dizer, aquele combustível vai entrar no tanque, vai ter um preço médio estabelecido pelo governo e o consumidor, ao abastecer, já está pagando esse ICMS determinado por esse preço de pauta, né? Sim. Então, ele é realizado a partir de uma pesquisa. Alguns estados fazem pela pesquisa da ANP, alguns estados fazem por essa movimentação que comentei ainda há pouco, relacionada ao mês anterior, e fica tudo dentro de uma realidade. O que o governo fez? Ele artificialmente produziu um preço de pauta que não é o preço de bomba. Então, quando os postos de combustíveis fizeram a aquisição do produto, eles pagaram o ICMS conforme o governo estabeleceu no preço de pauta. Sim. Então, recolheu o ICMS, pagaram, né, fizeram o pagamento, veio o combustível, o consumidor pagou dentro da alíquota dos 25% sobre aquele preço de pauta produzido artificialmente, que não é o preço de pauta verdadeiro de bomba da pesquisa. E agora, o que acontece? Como os postos têm os seus custos, é evidente que teve em algumas situações que o preço de pauta foi abaixo de preço de custo. Então, é impossível agora o governo entender que vai cobrar essa diferença dos postos de combustíveis, já que não foi o posto de combustível que instituiu o PMPF, foi o governo que estabeleceu, olha, a regra do jogo é esta. E aí todo mundo cumpriu. E agora quer alterar a regra do jogo. E agora ele quer mudar a regra do jogo, quer dizer, ele tem até um embasamento legal, porque
tem uma lei nesse sentido, mas é evidente que os postos são repassadores do ICMS. Então eles não se apropriaram deste dinheiro. Certo. E agora essa conta está chegando. Então o governo produz artificialmente um preço de pauta menor e agora... Aquele preço ele é cobrado na bomba, aí agora o governo então diz que não, naquele da bomba não é um outro valor. Ele e aí diz dá agora essa que diferença. aquele preço que eu botei mesmo, que eu criei, não é esse, tá, gente? Vamos mudar agora, é o preço que vocês venderam na bomba. Então ele quer esse complemento, certo, que não ficou com o posto. O posto cumpriu a regra dele, a regra do CONFAS, do preço de pauta, o posto cumpriu. E agora, então, essa é a nossa preocupação. Então, os sindicatos se reuniram, vão tomar algum posicionamento, mas antes disso, os sindicatos sempre estiveram abertos ao diálogo. Sempre, faz 8 ou 9 meses, foi feita uma audiência pública na Assembleia, onde se discutiu se instituir o ROT, que é o Regime Optativo Tributário. O posto que também vende abaixo do preço de pauta, ele tem direito a se restituir, mas com o preço de pauta congelado embaixo, ninguém vai vender abaixo do preço de pauta. Então, havia a expectativa de se criar um regime optativo tributário em que se equalizasse essas questões de restituição e de cobrança, para que o setor pudesse trabalhar tranquilo. Você falou ainda há pouco. Hoje o nosso setor, empregos diretos, 25 mil pessoas. Então, essa cobrança pode gerar aí a quebra de muitos desses empreendimentos. E nós estamos falando de Santa Catarina, que são empreendimentos aí de 30, 40 anos, em Itajaí, Blumenau. Doutor Mauro, na prática, assim, qual é o impacto desse novo custo que o governo quer colocar para os postos de combustíveis? Nós vamos ter aí uma análise da própria ANP, nos 3 primeiros meses, se o governo levar em frente essa cobrança, a dívida já chega a 100 milhões, uma dívida que não é nossa. Certo. Isso alcança muito mais se a gente levar em consideração os últimos 3 anos, que é onde o preço de pauta foi, os últimos 2 anos, aliás, onde o preço de pauta foi realmente estabelecido fora da realidade do preço de bomba. Então nós temos aí uma dívida para o setor impagável. Infelizmente, essa situação não foi melhor conduzida, porque poderia ter sido. 16 estados da federação adotaram o ROT, que é esse regime optativo tributário. Certo. Então, provavelmente... Essa é a reivindicação dos 5 combustíveis? Oi, desculpa. Essa é a reivindicação dos 5 combustíveis? Essa é a reivindicação de todos os 4 sindicatos, né? A adoção do ROT, para que a gente possa, então, estabelecer aí uma atitude linear para todos, para que todos possam, enfim, verificar que não vai haver uma crise no setor. Nós estamos falando de 25 mil empregos diretos, né? Fora aqueles indiretos, porque todo posto tem um prestador de serviço, enfim. Então, essa é a reivindicação, essa é a razão pela qual nós estamos mobilizados. O encaminhamento que foi dado na Assembleia, vai haver uma reunião de colégio de líderes, os deputados vão tentar contato com o secretário da Fazenda, os deputados vão tentar se reunir com o governador, e aí sim, caso nada disso dê certo, há o compromisso do presidente da Assembleia do encaminhamento de um projeto de lei com vistas a observar essa questão do ROT e possivelmente de uma equalização nessa obrigação de pagar. Nessa tentativa de conversação, instituição aí dessa nova cobrança, qual é a previsão, né? Porque o tempo urge, como diz o outro, né? Qual é a previsão para o início dessa cobrança por parte do governo do Estado? O início dessa cobrança está previsto para dezembro de 2022. Certo. Ele já sinalizou que vai já emitir as notificações para os postos, né, para efetuar essa cobrança. Existe a possibilidade de parcelamento em até 24 vezes, o que também não é viável para os postos de combustíveis, em função do valor excessivo. E aí depende de posto para posto. Quando a gente fala de 100 milhões a estimativa, né, em 24 vezes, é claro que isso aqui é para cada posto, né, mas cada um é um valor diferente, mas é um valor muito alto mesmo. É muito alto. E
cabe salientar a todo momento, esta dívida não é dos postos de combustível, não foi produzida pelos postos. Foi o governo que estabeleceu um preço de pauta a menor, diferente da realidade do preço de bomba. Porque se ele estabelece no preço de bomba, o imposto seria recolhido normalmente e não haveria nenhuma cobrança. Hoje, a expectativa, o diálogo, né, com o governo era que houvesse, inclusive pela audiência pública realizada, que o governo aderisse ao ROT. 16 estados no Brasil aderiram. Provavelmente esses estados não vão ter problema, os postos de combustíveis não vão ter problema. Nós e Alagoas, nós saímos desse convênio. O governo do estado saiu do convênio do ROT, abandonou esse convênio. Então ele não tem interesse, ele tem interesse em fazer essa cobrança. Certo. E é evidente, os sindicatos reunidos nessa assembleia decidiram que vão tomar as medidas que acham cabíveis, caso não haja esse canal de negociação. Agora, doutor Mauro, essa questão aí dessa complementação do ICMS, de que forma ela impacta também para o consumidor lá da bomba? Inicialmente, os postos não pretendem, né, de forma alguma, repassar o custo, repassar, né? Isso aos consumidores. Eu vou dizer para você o seguinte: nós estamos imbuídos e o nosso pensamento realmente é de conciliação, que haverá uma saída positiva para esse caso. Certo. Então, esta segunda opção, esta opção de quanto isso vai representar dentro de cada empreendimento, né? Vamos supor que um empreendimento desse tem aí R$1 milhão para pagar, como é que isso vai impactar dentro do empreendimento dele? Não é? É preferível fechar Exatamente. as portas? Não é? Como é que eu vou repassar isso para o consumidor? Não tem como repassar. Não é? Então é uma decisão empresarial, é uma decisão de cada empreendimento, como vai acontecer. Depende do seu fluxo, do seu capital de giro, da sua despesa, né? Às vezes tem 4 postos, fecha 2, fica só com 2. Sim. Né? Entende? E aí vai gerando também o desemprego, né? Com tudo vai isso gerando aí, infelizmente. o caos social, né? Dentro do segmento. Doutor Mauro, agora que semana passada aconteceu essa reunião entre os sindicatos, conversaram na Assembleia Legislativa, né? Então, só para a gente reforçar os próximos passos, então, das entidades junto com o governo de Santa Catarina para tentar barrar essa alteração da cobrança do ICMS. O primeiro ponto a nossa conversa na Assembleia Legislativa foi muito positiva, né? O presidente da Assembleia se comprometeu fazer um encaminhamento junto ao secretário Paulo Eli, da Fazenda, para a abertura de um canal de diálogo. Não havendo essa possibilidade, vai buscar o governo. Terceiro momento, vai reunir o colégio de líderes para uma tomada de posição da Assembleia Legislativa, com encaminhamento possivelmente de um projeto de lei, né, nesse sentido. Então, a primeira parte é essa que nós estamos construindo, um diálogo com a Assembleia ou um diálogo com o governo via Assembleia Legislativa. Se o governo não tem como abrir as portas para um segmento tão importante, e importante para a população também, importante para, né, o trabalhador, importante para a geração de renda, geração de emprego, geração de imposto, geração de tributos. Então, se não houver nenhuma dessas situações que nós esperamos vai haver, o nosso pensamento realmente é nesse sentido. Mas se não acontecer, os sindicatos já se reuniram com o corpo jurídico da FECombustíveis, que é a Federação Nacional dos Combustíveis, já tem uma linha de ação tomada, e aí, infelizmente, né, não existe outro caminho a não ser judicializar esse processo, infelizmente. E eu digo infelizmente porque os postos lamentam muito que não foram chamados para um diálogo, não foram chamados para uma conversa, não foram chamados para demonstrar o dano que efetivamente a cobrança desse ICMS complementar vai causar em cada uma dessas revendas, em cada um desses revendedores. É isso aí, Cacá, trouxemos mais esse importante assunto aí para o nosso ouvinte ficar inteirado, ficar conhecendo essa situação aí dos postos de combustíveis, da questão da cobrança de ICMS complementar aqui no estado de Santa Catarina e que pode lá na frente impactar não só aos proprietários de postos de combustíveis, como a todos nós consumidores. Eu quero agradecer aqui
desejar um excelente dia aí o nosso doutor Mauro Guedert, ele que é assessor jurídico do Sim Combustíveis e falou conosco aqui no programa Café Debate na Rádio Univale. Obrigado, doutor Mauro. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, um grande abraço a vocês e um grande abraço também aos seus ouvintes. Muito obrigado mesmo. É isso aí então, deixo aqui um abraço também para nossa querida amiga assessora de imprensa Karina Carboni, que nos encaminhou essa pauta que é realmente bastante importante. E olha, Cacá,